Boa noite a todos. A paz, Deus seja com todos nós essa noite. Uma noite profética, uma noite para nós estarmos promovendo o reino de Deus. Meu nome é Hugo, né? Não sei se todos sabem, sou um dos ministros da casa e tenho o privilégio de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor para cada um de vocês, para cada um que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pela TV Rica. Eu quero pedir para você ficar em pé mais um minutinho. Vamos orar mais uma vez. Às vezes a gente vem a um culto e a gente quer ouvir uma palavra. Mas muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, né? Não aquilo que Deus quer falar. Então peça ao Senhor, fale, Senhor, fale não o que eu quero ouvir, fale o que eu preciso ouvir. Amém? O que eu preciso ouvir. Pai, nós abrimos o nosso coração ao Senhor nessa noite. Sabemos que o Senhor é um Deus que fala. O Senhor tem falado nas nossas vidas, o Senhor tem falado nessa casa. O Senhor tem falado a cada um de nós de forma pessoal, de forma individual. O Senhor tem falado, Pai, diante da circunstância e da condição em que cada um de nós nos encontramos. Pai, na medida de fé que nós temos acessado no Senhor, nós queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós, que o Teu Espírito, Senhor, nos desperte para aquilo que é o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas nestes dias, neste tempo que nós estamos vivendo como igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo como cidade, nesse tempo que nós estamos vivendo como nação, Pai. Senhor, desperta-nos, ó Deus, para que nós sejamos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos para este tempo, Pai, para cumprir o Teu propósito nesta hora, Senhor, para que nós não estejamos atrasados, e também não queremos estar adiantados, Pai, nós queremos estar nos movendo no tempo certo, daquilo que o Senhor está falando, aquilo que os céus estão falando, Pai, a terra, aquilo que o Senhor está comunicando à igreja, Pai, que nós possamos entender e, como já foi falado, possamos discernir, Pai, de uma forma clara, aquilo que o Senhor está falando a cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu estava ouvindo o apóstolo Hélio falando, eu lembrei, né, há alguns meses atrás saiu um aplicativo, né, na internet e muitas pessoas fizeram o teste, né, de colocar a sua foto lá e ver como é que você estaria com quantos anos. Né? Quem fez aquele teste lá e gostou da foto? A maioria não gostou, né? Daquilo que descobriu, né, que a gente nem sabe se aquilo é a verdade também, se a gente vai estar naquelas condições mesmo, né? Mas eu fiquei pensando, né, daqui a 26 anos, né? O apóstolo Hélio falou que ele vai estar com 91, eu vou estar com 77 anos. Então imagina como é que nós vamos estar. Mas nós vamos estar, amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele vai nos conduzir, e Ele está nos conduzindo a tudo isso, em nome de Jesus. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse governo de Deus para os nossos dias, para a igreja, para a cidade, para as nações. O apóstolo Hélio me emprestou um livro hoje, passei a tarde lendo esse livro, um livro que falou muito ao meu coração, de muitas formas. E o autor do livro ele falava uma coisa interessante, né? Fazendo uma comparação da igreja com um barco. E ele dizia assim que nós como igreja, nós temos vivido assim, tempos de ventos e tempestades. Aí você imagina um barco, né, que ele sofre toda a influência dos ventos e das tempestades. E aí então ele, diante desse quadro, né, e assim como a igreja, nós temos enfrentado muitas coisas como igreja, no Brasil, como igreja nesses dias. E como esse barco, nós temos passado por essas tempestades. E duas coisas, quando isso acontece, podem ser feitas, né? Ou o barco, o condutor do barco, ele baixa as velas e ele deixa que o barco seja levado
em qualquer velocidade, em qualquer direção, não se importando aonde vai chegar e em que tempo vai chegar, ou ele mantém as velas levantadas e ele confia de que ele vai vencer a tempestade, mas ele não vai mudar o curso, porque ele sabe que ele tem um propósito, ele sabe aonde ele tem que chegar, e ele sabe que a tempestade é apenas um obstáculo que tem que ser vencido. E a igreja nos nossos dias, irmãos, no meio de todas as tempestades, talvez a sua vida também, no meio de tudo aquilo que se levanta, muitas vezes você quer baixar a vela, você quer dizer assim, não, eu estou apanhando muito, as coisas estão ficando difíceis e eu vou descansar, vou baixar as velas e vamos ver. Como diz uma canção que diz assim, você vai levando a vida. Mas o Senhor está nos dizendo que não é esse o propósito. Deus não tem trabalhado em nós, Deus não tem firmado em nós um caráter dessa forma. Deus tem nos dado um caráter daqueles que não desistem, daqueles que não se amedrontam no meio da tempestade, daqueles que sabem quem é o nosso condutor, quem está nos conduzindo. E quem está nos conduzindo é fiel para nos levar aonde Ele diz que nós vamos chegar. Amém? A igreja de Cristo precisa se mover pelo Espírito, não pelas circunstâncias. Então pode se levantar as tempestades, podem vir o vento contrário. E a Bíblia nos fala sobre isso, que um dia os discípulos, no meio de toda a tempestade, eles estavam achando que eles não iam cumprir, mas o Senhor havia falado para eles que os encontrava do outro lado. Amém? Quando o Senhor diz que os encontrava do outro lado, é porque Ele ia encontrá-los, eles iam passar pela tempestade, mas eles iam chegar do outro lado. Mas muitas vezes, quando a tempestade vem, a nossa tendência é esmorecer, é a gente achar que não vai dar, mas o Senhor está nos conduzindo. Então não é tempo de nós baixarmos as velas, é tempo de nós enfrentarmos no Senhor as tempestades que têm se levantado. É tempo de nós decidirmos como igreja que nós vamos permanecer na direção do Senhor e nós vamos superar as tempestades. Amém? Recebe isso no seu espírito nessa noite. Porque eu creio que o Senhor tem falado disso, não apenas hoje, Ele tem, na verdade, Deus tem construído dentro de nós, não uma ideia humana, mas a ideia de Deus para a igreja. Deus tem falado nessa casa muito sobre o seu modelo para a igreja, e nós já vimos, já vivemos e já ouvimos falar de tantos modelos de igreja, mas Deus tem nos últimos meses, Deus tem ao longo deste ano trabalhado na nossa vida e Ele tem falado para nós, só há um modelo, e é o modelo do céu. É o modelo que o céu tem trazido para a terra, é o modelo que Deus tem se revelado a nós. Amém? Eu escrevi aqui, assim tem sido nossa trajetória como sonho de Deus. Por isso estamos encerrando uma década debaixo de uma palavra profética e já recebemos do Senhor da igreja uma palavra profética para entrarmos na próxima década. Quando nós decidimos nos mover naquilo que o Senhor está falando, nós não precisamos ter medo. Eu tenho certeza que há 10 anos atrás, quando o Senhor deu uma palavra profética, que era uma década de excelência, eu creio que muitos olharam e falaram assim, meu Deus, como é que vai ser essa década? Não é verdade? Eu não estava aqui há 10 anos atrás, mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma igreja que estava se movimentando em cima de uma palavra que Deus havia dado. Uma igreja que permaneceu fiel àquilo que o Senhor falou. E porque permaneceu fiel, ainda que nós possamos não ter entendido tudo, ou não ter vivido o 100% daquilo que Deus tinha, mas Deus viu uma fidelidade. E Deus disse, eu posso confiar uma palavra para os próximos 10 anos. Amém? Então o Senhor nos entregou uma palavra de governo para os próximos 10 anos. E isso é algo que o Senhor ainda vai nos ensinar. Agora você ouve essa palavra governo, talvez você pense em política, você pensa em coisas muito rasas. Mas eu tenho certeza que nesses dias, nos próximos meses, o Senhor vai começar a detalhar isso para nós de uma forma tão clara. E Ele vai começar a trazer esse governo e organizar todas as coisas na nossa vida. Amém? E nós não podemos esperar que Deus faça isso no todo, se nós não esperarmos que Deus comece dentro de nós. Amém? É assim que Deus trabalha, porque às vezes nós queremos que Deus traga governo sobre a casa do vizinho, mas não queremos que Deus traga governo na nossa casa. E Deus vai trabalhando no seu dia a dia, Ele vai trabalhando na nossa vida.
Por que Deus está nos dando uma palavra de governo, irmãos? Porque Deus pensa em governo. Deus sempre pensou em governo. Governo é algo que nasce em Deus. Governo não é aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem estabelece para as nações. Quando Deus levantou uma nação na terra, a nação de Israel, Ele levantou aquela nação para que Ele pudesse trazer um modelo de governo para todas as nações. Deus queria fazer isso. Deus queria se revelar como um Deus que governa todas as coisas a partir de uma nação. Infelizmente, a nação de Israel, ela não entendeu. E é por isso que quando eles pediram a Deus um rei, e o profeta ou o sacerdote, ele se angustiou, ele falou assim: não, como que vocês podem estar traindo o Senhor? Como que vocês podem estar negando o governo de Deus? E na verdade o profeta, ele estava sentido pela posição dele, pela condição dele, porque ele era o porta-voz de Deus. Ele era o porta-voz desse governo e ele também estava se sentindo rejeitado. Na verdade, ele não estava até tão preocupado com aquilo como que Deus estava se sentindo. Ele estava mais porque ele não estava se sentindo confortável, ele estava se sentindo reprovado. Ele estava sentindo que a nação de Israel estava reprovando o governo de Deus através da boca do seu porta-voz, que era o profeta, que era o sacerdote. Então Deus falou para ele, falou assim: fica tranquilo. Porque antes de rejeitarem a você, eles rejeitaram a mim como Senhor. Eles rejeitaram o meu governo. Então aquela nação de Israel, que era para ser um modelo de nação, um modelo de governo de Deus para as nações, eles não entenderam o governo de Deus. Nós estamos aqui para denunciar uma nação e colocar todo o peso sobre ele, porque nós também muitas vezes não temos entendido o governo de Deus para a nossa nação. Se a igreja entendesse como Deus quer governar, nós já teríamos transformado uma nação. Nós já teríamos um Brasil diferente. Nos últimos 20 anos nós vimos o Brasil crescer de uma forma espantosa no número de cristãos, de evangélicos principalmente. Mas nós não vimos um governo sendo estabelecido na nação. Nós não vemos a igreja se movendo para estabelecer o governo de Deus sobre a terra. E assim nós temos visto no âmbito da nação, nós temos visto no âmbito das cidades. Quantas movimentações aconteceram nas cidades? Quantas marchas para Jesus aconteceram nas cidades? Quantas reuniões de oração aconteceram nas cidades? Quantos envolvimentos, muitas vezes, dos ministros, dos pastores, aconteceram nas cidades? Mas isso não estabeleceu ou não atraiu um governo de Deus para as cidades, para a terra. Nós vemos isso quando chega num período eleitoral, quanta divisão, quanta bagunça ainda acontece, porque nós ainda não amadurecemos como igreja para entender que Deus quer estabelecer um governo sobre a terra. Quando Jesus ele entrou no cenário da história, e ele começou a revelar o propósito do Pai em ter enviado ele à terra. E naquele texto que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele disse que nós deveríamos clamar: venha o teu reino, seja feito aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Jesus ele estava trazendo o entendimento de que Deus não havia desistido de manifestar o seu governo, de manifestar o seu reino, de manifestar o seu governo na terra, como ele é estabelecido no céu. Há 2000 anos essa mensagem foi pregada, foi anunciada por Jesus, mas nós, a igreja, ainda não entendemos essa mensagem por completo. É interessante que nós entendemos aquilo que muitas vezes que nós queremos entender. Nós trazemos o Evangelho muito para o nosso eu, ou seja, o que o Evangelho me diz respeito e o que eu posso me beneficiar através do Evangelho. Quer uma prova disso? Se nós fizermos uma pesquisa e perguntarmos para 100 cristãos, por que Jesus morreu na cruz? A grande maioria, não sei o número, mas a grande maioria diria assim: Jesus morreu na cruz para me salvar. Não está errado essa resposta.
mas ela é muito rasa diante do propósito daquilo que Jesus veio estabelecer. Jesus não morreu na cruz apenas para me salvar, mas Jesus morreu na cruz para trazer o céu para habitar dentro de mim. Jesus morreu na cruz, Ele deu a sua vida para Ele estabelecer o governo dos céus na terra através da sua igreja. Não apenas me salvar, não apenas me dar um passaporte carimbado para eu ir morar no céu. E a igreja por muito tempo ela ficou presa nisso. Eu fui salvo e eu vou morar no céu. Eu fui salvo e vou morar no céu. E muitas vezes eu pensava sobre isso, eu falava, seria muito mais prático se fosse esse o propósito de Deus, quando nós fôssemos alcançados de uma forma genuína, aceitássemos a Jesus e morrêssemos. Aceitou Jesus no culto. Quantos aceitaram Jesus no culto? 10. Então saiu 10 caixões do culto naquele dia, porque 10 morreram e foram desfrutar do céu. Porque depois que nós aceitamos a Jesus, aí nós fomos entender o que é luta. Não é verdade? Depois que nós aceitamos a Jesus, nós fomos ver o nível de batalha que nós fomos inseridos. E não importa se você naquele dia entendia isso, mas você foi inserido nesse contexto. Então não é esse o propósito de Deus. Deus não veio e enviou o seu filho para morrer na cruz e dizer, receba meu filho céu, agora você agora está com um passaporte carimbado e um dia você vai morar no céu. Não, quando Jesus morreu na cruz, Ele tinha algo mais profundo. E Ele quer nos ensinar isso como governo, Ele quer trazer isso sobre nós, um entendimento que vai muito além, porque nós cantamos muitas vezes aqui, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, mas no dia a dia nós ainda buscamos um relacionamento com Deus, de que forma eu posso ser beneficiado, de que forma eu posso ser atraído. Hoje eu estou com dor, então eu não vou no culto, porque eu. Mas Deus muitas vezes pode trazer você no culto com dor, e através de você Ele pode curar outros. E você pode dizer assim, como é que pode? Eu saí do culto com dor, mas Deus me usou para curar uma pessoa. Porque o Evangelho não está baseado naquilo que eu posso ser beneficiado por ele, mas naquilo que Deus está estabelecendo na terra, a partir da minha vida transformada pela morte de Jesus na cruz. Então na cruz Jesus veio não apenas me dar um passaporte para o céu, mas Ele veio trazer o céu para habitar dentro de mim. E a partir do meu espírito Ele governar a terra. A partir da igreja Ele começar a manifestar um governo. Em Mateus 6, no versículo 33, a Bíblia diz assim que buscar em primeiro lugar a face do Senhor. É isso que a Bíblia fala? De forma que eu possa ser abençoado? Não, fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele fala, então, todas as demais coisas vão alcançar você. Todas as demais coisas vão chegar na sua vida, vão manifestar na sua vida. E glória a Deus por isso, porque o Senhor está nos mostrando que Ele quer nos ensinar o seu governo. Nós temos ouvido nesses dias que o grande ministério da igreja, nós até estávamos numa reunião e o apóstolo Cristiano perguntou para nós quais são os 2 grandes ministérios da igreja. E nós logo, rapidinho, como papagaio, já dissemos, o apostólico e o profético. E ele disse, não é. E aí nós ficamos pensando, mas qual então é os 2 grandes ministérios da igreja? E ele disse, é o ministério da reconciliação e o ministério da edificação. As 5 graças ministeriais que Jesus derramou sobre a igreja é para que a igreja possa ser aperfeiçoada para cumprir esses 2 grandes ministérios que Jesus estabeleceu. E quando nós estamos falando de governo, irmãos, nós estamos falando daquilo que é a missão da igreja. Nós estamos falando de reconciliação. O governo de Deus produz reconciliação. Diga isso, o governo de Deus produz reconciliação. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Amém? Cada vida reconciliada através da igreja, ela deve ser não apenas levada como mais uma a pensar nos benefícios que ela vai receber agora dentro dessa vida, mas sim ser levada, ser conduzida pela igreja para viver o governo de Cristo na terra. Amém? Então, quando nossa missão como igreja, quando nós alcançamos alguém para Cristo, nós pregamos o Evangelho, quando nós levamos Cristo para uma pessoa e aquela pessoa se abre para Cristo, ali nós estamos vendo o início de uma obra de Deus na vida de uma pessoa. É mais uma pessoa para entender, é mais uma vida para entender que através dela o Senhor quer estabelecer o seu governo na terra. Amém? Venha o teu reino. Quantas vezes você declarou isso? Venha o teu reino. A palavra reino em inglês é kingdom. E essa palavra ela é dividida em duas. A primeira, king, rei. E a segunda, domai, domínio. Um rei que estabelece o seu domínio. Quando nós estamos falando, venha o teu reino, nós estamos falando, venha um reino que vai estabelecer um domínio sobre a face da terra. Um domínio sobre a face da terra. Quando nós falamos desse governo, muitas vezes a escatologia nos fez pensar em coisas futuras. Eu mesmo, quando cheguei aqui no sonho, eu vim de uma escatologia que falava de coisas futuras, que me levava a pensar que todas as coisas se resolveriam no futuro. E à medida que nós vamos crescendo no entendimento, na palavra que tem sido revelada sobre essa casa, nós entendemos que o governo de Cristo está sendo estabelecido hoje. Amém? O governo de Cristo não é algo para o futuro. Não é algo que Deus vai fazer um dia de uma forma que Jesus vai voltar e vai estabelecer um governo e nós vamos ver algo espetacular. Na verdade, Ele já está estabelecendo hoje. Nós podemos acessar isso. Nós devemos viver isso. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Se nós como igreja não acessarmos isso, nós não veremos o governo de Deus, porque muitas vezes nós entramos num culto profético, muitas vezes nós estamos numa reunião de intercessão, e por quantos anos nós já passamos por reuniões de oração, orando por cidades, orando por nações. Eu não estou falando que nós não devemos estar orando por cidade, mas quantas vezes nós estamos orando, mas a nossa postura, ou mesmo a nossa fé, ou o nosso nível de revelação, irmãos, nos impede de nós acessarmos o governo de Deus hoje. Porque nós estamos orando ainda, parece que crendo que é algo futurístico, algo que se um dia vai acontecer algo tão tremendo e vai trazer esse governo, e nós não cremos que esse governo está sendo estabelecido hoje nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Nós temos que crer nisso. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Ele está trazendo esse governo hoje. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Venha o teu domínio. Quando? Quando, Senhor? Hoje. Quando, Senhor? Agora. Agora. Nós estamos aqui nesta noite para declarar o governo dele sobre essa cidade. Quando? Agora. Amém? Pastor, nós vamos orar para que possa acontecer um dia. Não, nós vamos orar para que esse governo seja feito hoje, agora. O propósito de Deus é que o governo de Deus através da igreja seja revelado hoje, agora, através da igreja. É interessante que a palavra igreja, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, a palavra no grego é eclésia. Essa palavra já existia quando Jesus usou esta palavra, não foi uma palavra criada por Jesus.
Não foi ele que falou assim, eu vou trazer algo novo e vou dar um nome que não existe. Não, ele usou a palavra eclésia. E a palavra eclésia era usada principalmente pelos gregos para estabelecer governo. Era a palavra usada quando se haveria uma assembleia de pessoas para decidir as questões para uma cidade, as questões para uma nação. Então se convocava a eclésia. E a eclésia era convocada para o quê? Estabelecer direções de governo. E Jesus ele falou assim, eu vou estabelecer a minha eclésia. Não apenas nós fomos ensinados que eclésia significava um ajuntamento de pessoas. E é por isso que até hoje a igreja de Jesus, ela tem sido um ajuntamento de pessoas. Mas um ajuntamento de pessoas que muitas vezes não sabem o propósito. E é interessante, irmãos, que Deus tem nos ensinado que tudo que Deus dá um nome, Deus estabelece um propósito. E quando ele chamou a igreja de eclésia, ele estava falando alguma coisa de governo. Amém? Ele não estava falando apenas de adoração, ele não estava falando apenas de pregação, ele estava usando um termo que significava um ajuntamento de pessoas para estabelecer destino, para estabelecer governo, para estabelecer diretrizes, para estabelecer uma palavra, para estabelecer uma direção. Quando Jesus ele falou eclésia, ele sabia o que ele estava falando. E ele nos fez a sua eclésia. E é interessante, irmãos, porque há algo tão profético nessa casa, porque a eclésia se reunia na porta da cidade. O local de reunião da eclésia era na entrada da cidade. Era ali que se decidiam os destinos da cidade. Não é coincidência. Nós estamos aqui nesta noite, na entrada da cidade, como eclésia. Nós não queremos declarar que nós somos a única eclésia, não é isso. Mas nós estamos declarando que nós fazemos parte da eclésia e nós temos que entender que quando Jesus chamou a eclésia, Ele estabeleceu um propósito para nós. É bom, é importante nós estarmos aqui, vamos adorar e glória a Deus pelos nossos músicos, pelos cantores, por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, por todos os departamentos. Mas se nós não entendemos que nós fomos estabelecidos para ser eclésia nessa cidade, nós não vamos cumprir o propósito. E a eclésia de Jesus, ela por muitas vezes não entender o propósito, ela fez o seu modelo, mas ela não cumpriu o propósito daquilo que o Senhor estabeleceu. E é por isso que a palavra de Deus, ela continua dizendo, venha o teu reino. E nós temos que acordar para isso. Nós temos que nos despertar para isso. Nós temos que entender exatamente o que o Senhor, Ele fala quando Ele declara alguma coisa. Talvez você pense assim, pastor, por quanto tempo? Eu ouvi muitas vezes isso. Pessoas dizerem assim, igreja e política não combinam. Alguns anos atrás eu me envolvi com a política e trabalhei na política. Mas quando eu estava orando, eu falei, Senhor, mas o que o Senhor tem nisso? E Deus me falou assim, o diabo não é dono de nada. O diabo só governa aquilo que a igreja deixa de governar. Foi assim que Deus me falou quando eu entrei e comecei a me envolver com política em Caçapava. E quando eu cheguei na Câmara dos Vereadores para trabalhar com o vereador, eu falava para ele, nós estamos aqui para estabelecer o reino. Quem te elegeu não foram seus votos, quem te elegeu foi o Senhor. O Senhor te colocou aqui para que você seja a diferença nesse lugar. Porque nós temos que entender que nós estamos na terra para sermos a eclésia de Jesus e estabelecer o seu governo. Nós fomos enganados em muitas coisas. Nós fomos enganados quando nos disseram que existia a nossa vida espiritual e existia uma tal de vida secular para nós. E nós entendemos que não existe isso. O que determina o que é espiritual é a natureza de quem pratica. Se você é um homem espiritual, se você é uma mulher espiritual, aonde você está, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. E o propósito de Deus é que você manifeste Cristo em todos os lugares.
A igreja de Cristo, ela não tem que estar apenas unida dentro de um templo, mas espalhada pela cidade, mas manifestando Cristo. A mesma intensidade que nós temos aqui no culto, devemos ter no nosso local de trabalho, para declarar que Cristo vive, para declarar que Ele é o Senhor, para declarar o propósito dEle para a nossa geração. Porque estamos entendendo o propósito de Deus e manifestando o seu governo. E muitas vezes nós pensamos, mas será que é da vontade de Deus exatamente isso? Deixa eu dar para você algumas bases bíblicas, eu vou ler bem rápido, se você estiver anotando, você anota aí, depois você relê na sua casa. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Amém? De quem é a terra? Do Senhor. De quem são as pessoas? Do Senhor. Tudo é do Senhor. Ah, pastor, mas isso é velho pacto, então vamos para o novo pacto. Apocalipse 1, versículo 5. Diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo é chamado de soberano da igreja, não, soberano dos reis da terra. Esse é o título de Jesus. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. A qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Fala para você de governo essas palavras. Fala de rei, fala de senhor, fala de domínio, fala de governo. Mas nós falamos de reino e nós temos um entendimento na casa, em Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes nós, como casa, não entendemos aquilo que Deus está falando. Não entendemos a movimentação de Deus nos nossos dias. Às vezes a nossa mente foi tão contaminada pela religião que a gente acha que quando alguma coisa não tem aparência de culto, quando alguém está falando, mas ele não tem uma aparência de um pregador, a gente não quer ouvir. Quando nós estivemos aqui no Instrumento de Justiça, quando eu comecei a ouvir aquele irmão, o britânico, né, era difícil de entender, né, principalmente eu que não entendo o inglês, né, mais difícil ainda. E às vezes ele falando, mas você começa a entrar no raciocínio, você começa a perceber o que aquilo quer produzir nas nossas vidas. O entendimento de uma igreja que se manifesta, não quando ela se reúne no templo para adorar a Deus, mas que se manifesta do lado de fora, como instrumento de justiça. Se o reino de Deus, a Bíblia fala que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Nós temos muita alegria no Espírito. Nós temos paz, mas nós também temos justiça. E nós somos os instrumentos de justiça. A Bíblia fala também sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 13. Esse eu quero que você abra comigo. Romanos 6, versículo 13. E depois Romanos 5, versículo 17. Nós não podemos confessar o reino de Deus e vivemos na prática outro domínio sobre a nossa vida. Nós não podemos apenas falar eu sou de Deus, sim, nós somos, porque Jesus já nos comprou com o seu sangue, a Bíblia nos garante isso. Mas veja o que a palavra fala a meu respeito e a teu respeito em Romanos 6, versículo 13. Tão pouco, escuta isso, tão pouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Olha o que a palavra nos diz. Nós fomos levantados da morte para a vida, nós já fomos avivados. Porque a palavra avivamento significa dar vida para quem está morto. E a igreja ainda está clamando por um avivamento para a igreja.
O termo avivamento, que muitas vezes é usado, e por mais de 20 anos a igreja ainda está falando sobre isso, avivamento. A palavra avivamento é avivar, é dar vida para quem não tem vida. Se nós temos vida, nós não precisamos de avivamento, nós já temos o avivamento. Amém? Nós já somos o fruto do avivamento, irmãos. Amém? O autor do avivamento já habita em nós, é o Espírito Santo. Nós temos a vida de Cristo em nós. Nós não precisamos de avivamento, nós precisamos manifestar a justiça de Deus. Amém? Por quê? Porque nós somos avivados. É por isso que a palavra aqui nos garante, ela diz assim: antes ofereçais, deixa eu voltar aqui, antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados. Por que Ele está nos chamando de ressuscitados? Porque nós estamos mortos, mas agora nós estamos vivos. Amém? Diga: eu tenho vida. A Bíblia nos garante isso, irmãos. Diz assim: Ele nos deu vida. Nós não tínhamos vida, mas Ele nos deu vida. E a palavra nos garante isso. Diz que nós fomos ressuscitados com Ele e levantados dos mortos para a vida. E então, após isso, o que a Bíblia fala? Então ofereça os vossos corpos a Ele como instrumentos de justiça. Ofereça a tua vida a Ele. Nós como igreja, nós temos que nos oferecer a Ele. E não estou dizendo para você, há pessoas que ainda precisam buscar um avivamento, mas se você já tem a vida de Cristo em você, você já tem o avivamento. Então o que você tem que fazer hoje? Você tem que oferecer a tua vida ao Senhor. Você tem que viver uma vida como quem vive para Ele, como quem vive entendendo quem você é nele. Se você entende que você tem a vida de Cristo em você, que você se tornou um só com Ele, então o que você vai fazer dessa vida que você recebeu dEle? Você vai oferecer para Ele, para servir a Ele como instrumento de justiça. Amém? Romanos 5,17: pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou. Eu até grifei essa palavra, reinou. Nós estamos falando de governo, de reino. A morte reinou por meio dele. Muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. E aí a Bíblia fala: reinarão. Amém? A morte reinou, mas quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, a Bíblia fala, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. O que Deus quer através de nós, irmãos? Ele quer reinar. Ele quer manifestar governo. Ele quer que a igreja entenda que nós somos instrumentos de justiça, que nós somos os meios pelo qual Ele governa hoje. Amém? A igreja precisa deixar as águas tranquilas e enfrentar o sistema de governo que está sobre as nações, sobre as cidades, sobre as famílias, sobre as pessoas. Irmãos, a nossa tarefa é árdua como igreja. A nossa tarefa é árdua. Porque quando nós nos tornamos instrumentos de justiça, aí a coisa não fica mais fácil, aí a coisa fica mais difícil. Primeiro, porque você não pode mais voltar atrás, porque já se despertou a sua consciência. Não dá mais para voltar. Diga, não dá mais para voltar. Não tem volta, irmãos. Aquilo que nós chamávamos de vida já foi transformado pela vida de Cristo. Agora nós temos que avançar. Pastor, mas o vento está soprando o contrário. É assim mesmo, irmão? Pastor, quando é que vai melhorar? Não sei. Mas nós temos que avançar. Nós temos que prosseguir. Nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar nos armando. Nós temos que continuar renovando a nossa vida nele. Nós temos que continuar crescendo, acessando mais de Cristo na nossa vida. Nós hoje estamos num nível daquilo que nós acessamos de Cristo, mas nós estamos crescendo. Quantos podem dizer, eu estou crescendo? Quantos podem dizer, esse ano eu cresci? Esse ano eu acessei mais de Cristo? Irmãos, às vezes você pensou que você ia trazer à existência coisas visíveis e físicas, e talvez isso não aconteceu no nível em que você esperava. Não estou dizendo que não aconteceu, mas não no nível. Mas eu quero dizer para você, não sei na sua vida, mas eu pude acessar nesse ano coisas que eu não tinha acessado em 30 anos da minha vida em Cristo. Deus trouxe a existência, Ele me conduziu a trazer à existência coisas que estão hoje me preparando para aquilo que Ele quer fazer através da minha vida.
Porque Deus nos deu uma palavra que este era o ano de trazer a existência. E para trazer a existência, irmãos, nós temos que acessar aquilo que está em Cristo. Esse é o propósito dele para a nossa vida. Faz parte do propósito. Efésios capítulo 2, irmãos, versículo 1. Eu não vou esperar você abrir porque o tempo não nos permite, mas diz assim a palavra: Ele nos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Esse é o nosso passado. Versículo 2, quero que você entenda o versículo 2. Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial. Entenda isso, curso desse sistema mundial. De acordo com o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando, diga que agora. A Bíblia diz isso, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, era a nossa realidade. Mas não é mais a nossa realidade. Buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Irmãos, eu quero que você note algo aqui nesse texto. Nós não podemos mais continuar vivendo um evangelho apenas para buscar algo que nos beneficie. Se nós entendemos que Deus tem nos chamado para nós manifestarmos o seu governo, nós temos que entender de onde nós fomos tirados. A Bíblia fala claramente que nós também fazíamos parte desse sistema de governo. Era isso que nos governava, era isso que nos conduzia, era dessa forma que nós vivíamos, era essa influência que nós tínhamos sobre a nossa vida. E a Bíblia fala que é um sistema mundial, um sistema de governo, que hoje ainda interfere em todos os 7 montes da nossa nação. E a única que pode mudar isso é a Igreja de Jesus Cristo. Somente a Igreja de Jesus, entendendo a sua posição, entendendo o seu chamado, pode se mover na terra para quebrar esse domínio. Somente a Igreja de Jesus. Precisamos entender o nosso chamado, precisamos entender a nossa comissão, precisamos entender a nossa missão e precisamos entender a urgência dessa missão. Porque às vezes nós até entendemos a missão, mas nós não entendemos a urgência. É algo para hoje. O diabo nunca brinca de ser diabo, irmãos. E a igreja não pode brincar de ser igreja. A gente não pode ter mais um entendimento infantil do Evangelho. Paulo disse assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas como menino. Mas ele diz: mas quando eu cheguei à condição de homem, eu deixei as coisas de menino. E a Bíblia fala que o propósito de Deus é que todos nós cheguemos a essa estatura de maturidade espiritual. Você pode ter sido menino, todos nós um dia fomos meninos, mas Deus está nos chamando para a maturidade. E quando nós chegamos na maturidade, irmãos, nós não podemos mais ter as atitudes de menino. Nós não podemos mais nos mover pelas convicções de um menino. Nós não podemos mais nos mover pelos sentimentos de um menino. Uma criança, irmãos, com chupeta e com um paninho, dependendo do paninho, até é bonitinho, viu? Às vezes a criança fica até com 2 chupetas. É tanta vontade de chupar a chupeta, eu não posso falar nada que eu chupei até os 7 anos. É até bonitinho, irmão, mas um adulto de chupeta não dá. Um adulto caminhando de paninho não dá. Um adulto que não suporta. Há 2 anos atrás, num momento de uma situação que eu estava vivendo, e na minha mente, assim, havia uma guerra assim, na minha mente, dizendo que eu tinha feito algo errado naquela circunstância. E eu não queria vir para uma reunião. Eu ainda estava morando em Caçapava. E o Espírito Santo me disse algo assim, naquele momento que eu estava
tendo uma atitude de menino, o Espírito Santo me disse assim: o elogio e a correção tem que ter o mesmo valor na tua vida. Tem que estar no mesmo nível. Se fosse para você ser elogiado, você iria. Agora, como é para ser corrigido, você não quer ir. Isso é menino. O elogio e a correção tem que ter o mesmo peso para nós. Ah, mas eu vou ser corrigido. E deixa eu dizer para você, a correção nos faz crescer mais do que o elogio, viu? O elogio nos deixa na condição que nós estamos. Mas a correção, se nós entendermos, ela nos faz crescer. O elogio não nos faz crescer, porque o elogio nos paralisa onde nós já estamos. A gente começa a olhar, que bom, realmente eu sou o cara, né? E a correção nos faz refletir, nos faz avaliar, nos faz pensar. Por isso nós não podemos mais ter atitudes infantilizadas. Não se trata de uma batalha por conquista pessoal, a Bíblia nos mostra isso. Nós estamos falando de um sistema de governo espiritual que é real, que está estabelecido sobre a política, a educação, a economia, sobre a arte e toda a esfera. A igreja está sendo despertada a se levantar para governar em Cristo. Essa é a posição, irmãos. Nós estamos caminhando para isso. Diga, eu estou caminhando para isso. Irmãos, e estabelecer esse governo, deixa eu dizer para você, não é você receber um título. Ah, será que eu vou receber um título? Será que no ano que vem Deus vai começar a distribuir patentes? De cabo eu vou para sargento, sargento eu vou para tenente, tenente eu vou para capitão? Não. Estabelecer esse governo, irmãos, é nós entendermos que a igreja, ela está estabelecida em toda a cidade de Taubaté. Nós aqui como igreja. Podemos estar estabelecidos em todos os bairros, mas nós estamos estabelecidos na cidade. A sua área de atuação como igreja já está estabelecida. Começa na tua casa. Quantas pessoas, quando aceitaram a Cristo, queriam ir para a África para fazer missões? E ainda hoje eu escuto pessoas falar de missões, é tão difícil escutar, mas ainda às vezes escuto. E aí eu olho para a pessoa que está falando, não, porque Deus me chamou para missões, e eu sei que o casamento dele está uma condição terrível. E eu falo, vai fazer missão na sua casa. Vai manifestar o reino de Deus ali. Vai estabelecer governo ali. Como é que é a sua condição dentro do seu local de trabalho? Eu já trabalhei em fábrica, eu já trabalhei na Volkswagen por 10 anos. Irmãos, as pessoas que mais me davam trabalho naquela época eram os crentes. E eu ainda tinha que ouvir as pessoas que não eram crentes falar para mim, é irmão, hein? Vinha me zombar, o diabo quer zombar na sua cara. E ele falava assim, é irmão ainda, olha o que está fazendo lá. E a gente tem que ficar ouvindo, né? Como é que está a nossa postura no nosso local de trabalho? As pessoas sabem que você é de Cristo. Começa por aí, irmãos. As pessoas sabem que você é de Cristo. Você não sabe? Comece a falar de Cristo no local onde você trabalha. Eu não digo que você tem que atrapalhar a produção. Eu não digo que você tem que fazer um culto ali na hora da produção. Mas só o fato de você não chegar atrasado, só o fato de você sair depois que venceu o horário de trabalho, do setor, viu, irmãos? Em fábrica tem muito disso. A pessoa quer sair 1 hora antes do setor. A nossa postura, a nossa conduta já demonstra que nós estamos estabelecendo. A igreja tem autorização para lançar mão desses recursos do céu, irmãos. O governo precisa ser estabelecido. Vamos ficar de pé, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês enquanto vocês ficam de pé. Em Gênesis capítulo 1, os primeiros 3 versículos da Bíblia nos mostram o céu trazendo governo sobre a terra. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava entretanto sem forma,
estava desgovernada. E o que não tem governo, não tem ordem. Por isso a terra estava desgovernada, porque ela não tinha governo. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o quadro. A terra desgovernada, mas o céu começa a trazer governo sobre a terra. E Deus declara uma palavra. A terra está cheia de escuridão, está cheia de trevas. E Deus libera uma palavra: haja luz. Uma palavra que vem do céu estabelece governo na terra. O governo que Deus quer estabelecer na cidade de Taubaté, que Deus quer estabelecer no Vale do Paraíba, que Ele quer estabelecer no Brasil e nas nações, irmãos, não é o que eu quero, o que o apóstolo Hélio quer, é aquilo que nós estamos acessando do céu e trazendo do céu para a terra. Quando uma palavra do céu é liberada na terra, ela muda a circunstância, ela remove o desgoverno, ela remove o caos. Irmãos, Deus não fala caos, Deus não confessa o caos, Deus libera uma palavra para transformar o caos. O problema é que às vezes nós confessamos o caos o ano inteiro. Como é que está o teu casamento? Está tudo ruim. Aí passa 3 meses, como é que está o seu casamento, meu irmão? Está tudo ruim, a gente vai confessando o caos, e o caos, e o caos, e nós não acessamos uma palavra do céu que traga governo sobre a terra. A palavra escuridão, irmãos, ela fala de ignorância. Eu não estou ofendendo você, chamando você de ignorante, como as pessoas usam esse termo. Eu estou dizendo que é ignorar aquilo que Deus tem. É a falta de conhecimento do propósito de Deus. E a palavra haja luz, irmãos, ela está falando de clareza. Deus quer trazer clareza sobre a igreja. Deus quer trazer claridade sobre nós. Ele quer iluminar aquilo que as trevas estavam governando, porque enquanto existir trevas, há desgoverno. Mas quando a luz chega, irmãos, a luz não briga com as trevas. Quando a luz é estabelecida, as trevas são dissipadas, porque Deus estabeleceu isso. Irmãos, Deus ele estava olhando para o caos e Ele sabia que bastava uma palavra para transformar a circunstância de caos num lugar governado, num lugar habitável, num lugar onde se podia viver. A Bíblia diz que aquela terra sem forma e vazia se transformou num lugar habitável. Quando Deus colocou o homem naquele lugar, aquele lugar estava transformado, porque o céu transforma a terra. Uma palavra transforma a nossa vida. Quando nós paramos de falar o caos, de confessar o caos, e nós começamos a buscar uma palavra que vem do céu para a terra. Por isso Jesus ele falou: vem o reino vem do céu, o governo vem do céu, e o governo já está entre nós, o governo habita em nós. Por isso eu disse para você que na cruz Jesus ele não morreu apenas para te dar um passaporte para o céu, mas Ele morreu naquela cruz para trazer o céu até nós, para tornar o céu acessível, para que nós como igreja possamos manifestar o céu na terra. Trazer o governo, irmãos, é manifestar o céu na terra. É nós aprendermos os princípios do céu e vivermos os princípios do céu. E os princípios do céu têm que influenciar o nosso modo de pensar, tem que influenciar o nosso modo de falar, tem que influenciar o nosso modo de agir. As nossas atitudes têm que ser mudadas, mas para que as atitudes sejam mudadas, é preciso que a mentalidade seja transformada. Uma palavra pode mudar todas as coisas. Deus quer tirar a escuridão de sobre as nossas vidas. Essa semana nós temos atendido como igreja uns irmãos de outra cidade. Irmãos, é tão sério aquilo que Deus tem feito nos nossos dias, na nossa vida. E isso não nos dá o direito da gente se orgulhar e achar que nós somos alguma coisa. Mas um pouco que você começa a falar de uma natureza de Cristo para as pessoas que têm 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, e você começa a ver no rosto deles um ar de esperança,
de quem está vendo, ao mesmo tempo um ar de tristeza de pensar: fui roubado por muitos anos, a religião me roubou a verdade de Cristo na minha vida. E o que é isso, irmãos? É nós trazermos luz aonde as trevas estavam governando. E governando aonde? Dentro da igreja, com nome de igreja, com cultos de igreja, com reuniões de igreja, com pregadores, com tudo, mas sem a luz. Mas quando nós podemos acessar e dizer: haja luz, a luz estabelece o governo de Deus. Nós temos sido treinados pelo Senhor. Isso não nos faz melhores do que ninguém, nos faz mais responsáveis por aquilo que temos recebido, porque a Bíblia fala: a quem muito é dado, muito será exigido. A responsabilidade que nós temos de estar aqui nessa noite e podemos declarar sobre essa cidade, sobre a nossa cidade: haja luz, que venha a luz do Senhor sobre a nossa cidade nesses dias, que venha a luz do Senhor sobre a nossa nação nesses dias, e o desgoverno comece a ser revelado, porque onde a luz chega, ela manifesta aquilo que está errado e começa a estabelecer o governo de Deus. Amém? Amém.